Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Começando a semana, segunda-feira, dia 20 de abril de 2026, são aproximadamente 11h43 da noite. Rapidamente, pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos, nós não tivemos nenhum evento importante no calendário econômico norte-americano. Um dia, pessoal, de leve queda em virtude aí de uma possível retomada da guerra entre Estados Unidos e Irã. Posteriormente, no sábado, tivemos aí algumas declarações de pessoas importantes do regime iraniano, alegando nova possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz. Acabou trazendo, inclusive, ruído no próprio sábado. Tivemos aí S&P recuando 0,24, Dow Jones basicamente no 0 a 0 e Nasdaq um recuo de 0,26. Ao que parece, teremos uma retomada de negociações já para amanhã com o governo paquistanês fazendo a intermediação. Pessoal, vindo para o Bitcoin, acabou seguindo um caminho oposto aí das três principais bolsas. Tivemos uma alta de 2,75. Neste momento, para nós, preço a mercado 75.571 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira passada. Quais são aí as novas perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, basicamente recapitulando aqui, nós fizemos algumas identificações importantes. A primeira foi a questão do que apareceu para nós na formação do candlestick diário, proximidade de um martelo, mostrou, né, que os compradores estavam para jogo de fato. Além do mais, tínhamos outras duas condicionantes importantes quando a gente reduz o tempo gráfico aqui para 4 horas, que eram esses dois candlesticks, né? O primeiro com característica de força, um volume comprador expressivo, o segundo era um martelo, ambos fecharam acima da média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Tínhamos aí, pessoal, uma expectativa muito grande, né, por parte dos compradores e um movimento verticalizado com amplitude, né, diante dessas condicionantes importantes que foram citadas. Nossa preocupação era de fato, né, buscar aqui a média de 20 períodos, né, justamente seria uma prova de fogo, mas também tínhamos uma possibilidade, né, da ação por parte desses institucionais, né, naquele momento após a análise. Então vocês podem perceber que a análise foi feita e já era sexta-feira, um pouco mais da meia-noite. E aí, pessoal, a gente percebe, né, como foi imediato essa reação em blocos, né, adentrando bastante volume comprador. A gente analisou o livro bem pulverizado pelo lado dos vendedores, que ia facilitar, né, essa movimentação do preço por parte dos compradores. Tínhamos uma boa expectativa, inclusive, de superar a região dos 76 mil. Naquela ocasião era uma resistência primária na qual estávamos utilizando como referência. Tivemos de fato, né, pessoal, uma primeira recusa de preço, mas diante, né, deste volume comprador que foi apresentado para nós aí com o fechamento às 9 da manhã, veio a abertura do mercado lá nos Estados Unidos, horário comercial, e aí veio uma porrada, né, pessoal? Buscou a região dos 78 mil, nossa zona de patrulha, nossa área importante, bastante conflitada, né, pessoal? A gente sabia que tinha essa possibilidade real. E aí, pessoal, a missa ela se repete. Nós tínhamos que ter, naquela ocasião, as condicionantes para confirmar o rompimento. Então, a gente sempre utiliza, né, dois candlesticks, no caso, fechando acima da região, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força. O primeiro nós tivemos, pessoal, fechou acima da região, volume comprador, candlestick com padrão de força. Infelizmente, o segundo veio o volume vendedor, fechou abaixo da região, ou seja, falso rompimento, recusa de preço. E aí, o destino vocês já sabem qual é, pessoal. Veio buscar níveis inferiores. Aqui no final de semana, ainda com bastante ruído em relação à guerra. E aí, no dia de hoje, tivemos uma retomada, partindo aqui de um fundo na proximidade dos 73.700 e chegamos a nos aproximar novamente aqui, pessoal, da zona de patrulha,
né? Seja para rompimento, recusa de preço, a resistência ainda se mantém bastante estável, tá? Pessoal, acho que o primeiro ponto aqui é a gente fazer algumas atualizações em virtude da facilidade de rompimento de ambos os lados. Aqui na região do 7,6 não faz mais sentido a manutenção dessa referência. E aí, pessoal, o que a gente tira de conclusão de agora em diante? Primeiro ponto, identificar, né, pessoal, que foi apresentado de volume comprador no dia de hoje. Um volume comprador que superou os vendedores no dia de ontem, teoricamente, isso é um excelente sinal. Porém, algo que me preocupa e chama atenção foi de que nós não conseguimos, né, pessoal, alcançar novamente a nossa zona de patrulha, a nossa resistência, quiçá o topo anterior ali na região dos 78 e 300. Então a gente precisa tomar cuidado em relação a isso, porém, de antemão tivemos um bom dia, né? Os compradores superando aí os vendedores no domingo. Ao que parece, pessoal, a gente vem para testar a média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas, inclusive estamos muito próximos neste momento, aqui na proximidade aí dos 75.430. Então, pessoal, a gente basicamente vai precisar de uma reviravolta aqui nessa região, tá? Não adianta os compradores tentarem segurar o preço a este nível, simplesmente fechar, por exemplo, com a proximidade do que temos agora, né? Um martelo invertido. Seria interessante uma reversão desse candlestick, de preferência, né, pessoal, com os compradores, né, superando os vendedores do candlestick anterior. Então, às vezes, mesmo, né, os compradores conseguindo segurar essa região da média aí por algum tempo e adentrar volume comprador, a gente precisaria de um volume superior aqui, né, aos vendedores do candlestick anterior, para a gente tentar uma nova, né, proximidade aqui na região da nossa resistência. Agora, não havendo, né, pessoal, de fato, essas condicionantes favoráveis aos compradores, né, pode ser que a gente venha a perder essa média. Talvez o ponto mais interessante que possa ter novamente uma tentativa por parte dos compradores em colocar algo positivo para nós seja aqui a região dos 74.600. Aqui a gente faz alusão a múltiplos encontros, né, de abertura, fechamento, máxima e mínima de preço. Então, por exemplo, aqui a gente tem a mínima desse candlestick, aqui também, aqui temos o fechamento, aliás, a abertura, o fechamento e aqui a máxima. Então, talvez aqui nós tenhamos aí uma nova retração, tentativa por parte, né, dos compradores, não havendo aqui, pessoal, também condicionantes favoráveis, então é imprescindível que se analise volume, estrutura do preço, né, candlestick com padrão de força, talvez a gente comece a mirar um pouco mais embaixo. E aí a gente começa a olhar aqui para o 73.750, pessoal, fazendo alusão à abertura e fechamento desses 2 dias. Então, é um cenário que ainda temos aí, né, pessoal, a possibilidade dos compradores tentarem alguma coisa, porém será preciso, né, nesses 2 pontos aí, né, condicionantes favoráveis, tá? Lembrando, né, pessoal, que não havendo nada positivo aqui no 74.600, vindo buscar o 73.750, fica muito mais difícil, né, a gente, por exemplo, almejar a busca pelo topo anterior ou até mesmo a região da nossa resistência, até pela questão da amplitude, né, pessoal, e do volume que será necessário aqui para a gente conseguir recuperar todos esses níveis de preço, né, eventualmente sendo perdidos, tá? Então, acaba dificultando aí, né, para a gente que está almejando a possibilidade de rompimento. O ideal, né, seria mesmo que os compradores, né, conseguirem um cavalo de pau já na média de 20 períodos aqui no tempo gráfico de 4 horas. Isso para nós nos 75.430, né? Muito mais difícil, mas seria o ideal, né? Vamos ver se teremos uma reversão desse candle atual, chegando aqui, não havendo, né, pessoal? A gente já começa a trabalhar com esses níveis abaixo e
num cenário muito ruim, pessoal, assim, basicamente confirmando a recusa de preço em definitivo, né, a gente poderá buscar aqui a média de 20 períodos no diário, já na proximidade dos 73,150. Abaixo disso já é mais um precipício, pessoal. Aí começa a ficar delicado porque pode alterar a estrutura de preço vigente, né? Da mesma forma que temos uma estrutura ascendente com topos e fundos, né? Pode ser que tenhamos aí uma estrutura descendente. Então vem, busca mais abaixo, pullback, topo menor, fundo menor e assim por diante, tá? Então ainda temos um cenário positivo, né, aqui por parte dos compradores, mas a gente precisa de um certo protagonismo, né, principalmente nas próximas horas, né, nestes níveis que foram compartilhados, tá? Então vai ser bastante interessante acompanhar daqui em diante, porque temos aí algumas reflexões a serem feitas, tá? Então acho que basicamente é isso, pessoal. Aqui no gráfico a única atualização foi a remoção do 76, em virtude aí da facilidade de rompimento em ambos os sentidos. Posteriormente, nessa semana eu devo fazer alguma alteração em relação a essas referências que estão mais abaixo, talvez fazendo a exclusão dessa no 65, puxando aqui uma nova ascendência dos fundos, né? Fazendo alusão a esses fundos ascendentes, mas enfim, acho que eu vou deixar um pouco mais à frente para verificar como será o cenário, mas aí de antemão vocês já estão cientes, tá? Bom, acho que no gráfico é isso, pessoal. Sem muito mistério. Querendo ou não, foi um dia positivo, só que nós precisamos aí destes pontos, né? Boas referências, consonantes. Caso contrário, a gente já sabe o destino. E aí vamos coletar mais informações ao longo da madrugada, ao longo do dia de amanhã, para trazer a vocês em primeira mão a análise de terça-feira. Fechado? Vamos ver o livro aqui, pessoal. Se a gente enxerga alguma coisa positiva. Bom, pessoal, aqui pelo lado dos compradores, ó, o livro pulverizado, a gente vai ter um pouco mais de acumulação no 73. 73 mil, a gente tem quase 6 milhões e meio de dólares posicionados, pessoal. 73 já é próximo ali da média, pessoal, do diário, ou seja, já é aquele cenário que, né, acaba jogando aí um pouco de água no nosso chope, né? Seria o terceiro ponto aí para a gente analisar a ação dos compradores, mas o que dificultaria e muito, né, a retomada do preço para buscar topo anterior ou até mesmo que a nossa resistência diagonal. Seria aí o cenário, acho que mais ruim dentro das possibilidades, tá? Acima disso, bem pulverizado, e aí somente lá para baixo, 72,5, ainda próximo da média no diário, pessoal. Então, aquela história, né? O preço vira abaixo, faz o pullback, topo menor, fundo menor, enfim. E pelo lado dos vendedores, pouco de acumulação no 7,8, pessoal, basicamente bem próximo aqui, né, da nossa resistência, desse topo anterior, formado aqui na sexta-feira. Então tem sentido. E mais acima, região dos 80 mil, pessoal. A gente tem quase 11 milhões de dólares posicionados, região dos 80. A gente já está aqui, né, pessoal, próximo da nossa resistência, então também tem conflito de interesse, né? Seria aí outro ponto para a possibilidade de rompimento ou recusa de preço, tá? Então acho que de relevante neste momento são esses pontos aí que eu passei para vocês. Vamos todos acompanhar juntamente, pessoal. Estamos chegando aí num ponto importante, né? O nível da média para nós aqui em 4 horas. Vamos acompanhar e ver se teremos uma reviravolta por parte dos compradores ou se de fato teremos aí a ação mais contundente dos vendedores, né? Perdendo essa média e buscando os pontos nas quais foram compartilhados aí a expectativa, né, pessoal, de condicionantes favoráveis para a gente tentar novamente
uma busca, né, pela região aqui da nossa existência. Fechado, pessoal? Então é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, uma boa semana, um grande abraço e até amanhã.